Cara, que massacre do Fluminense em cima do Bahia, né? Dois vídeos sobre isso. Um eu vou falar só da postura dos treinadores e o outro de situações táticas. Seja bem-vindo, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor. São 2h35 da manhã, tô gravando aquele vídeo já pra você assistir nessa quinta-feira, então deixa aquela moral, deixa seu like, se inscreve aqui no Raiz Tricolor. Esse boné aqui, que eu confesso que eu achei maneiro pra cacete, tá? Da Super Cap, que é grenaco dourado. Tudo que é grenaco dourado, a torcida do Fluminense já acha maneiro, né? Ó, cara, que boné maneiro. Eu peguei lá na Foot Fanatics, tá? Se você acessar o link que tá aqui na descrição e usar o cupom JORNADA10 nos produtos do Fluminense, você ganha desconto também e ainda dá uma moral aqui pra gente. Então aproveita, o link tá aqui embaixo aqui na descrição, produtos oficiais do Fluminense, tá? Desde camisas oficiais, enfim, shorts, bermudas, calças e tudo mais que é oficial do Fluminense, inclusive bonés também. A juba tá grande, então, né, vamos dar aquela parecida não, o contrário, né? Aquela escondida na juba. Vamos lá, cara. Eu de vez em quando eu tenho uns insights de fazer vídeo sobre análise de padrões, análises táticas, etc. Não é a minha praia, principalmente enquanto eu tô narrando, porque, obviamente, eu tenho muita dificuldade de perceber algumas situações enquanto eu tô narrando o jogo, porque eu tô ali preocupado se minha voz estava... Por sinal, minha voz hoje estava muito ruim, vocês estão percebendo por aqui agora. Como minha voz já tá muito complicada. E aí, enfim, eu tô preocupado com o merchan que tem que entrar, com o jogador que vai sair, com a live que tá no ar, etc. Obviamente eu não tenho conseguido fazer como eu fazia muito em 2022, que eu assisti o jogo de casa quando meu filho nasceu. Então eu ficava analisando bastante, voltava, tirava print das coisas. Mas eu identifiquei, voltando pra casa, eu identifiquei um padrão nesse jogo. Esse jogo foi muito parecido com o jogo do Atlético Mineiro no ano passado, só que quando no jogo contra o Atlético Mineiro, a gente se ferrou, né? Esse daqui não. Esse daqui, o que rolou é que eles se ferraram e eles fizeram um jogo parecido com o que foi a gente e a gente foi o Atlético Mineiro. E o segundo tempo, eu queria muito ter os lances do primeiro tempo, mas infelizmente eu não consegui arrumar. Até conseguiria arrumar nessa quinta-feira, mas aí já teria passado o timing do vídeo. Então eu vou demonstrar com lances do segundo tempo, ok? O que eu tô querendo passar pra vocês, o que o Renato fez de diferente nesse jogo. Porém, no primeiro tempo tem mais ainda isso. O que o Renato fez, tá? E ele deve ter... Ou não também, né? O Renato não fala muito de tática na coletiva. Eu não vi a coletiva, né? Eu não tô fazendo mais o pós-jogo do Jornada. Então eu não vi a coletiva ainda. Então eu não sei se o Renato falou ou não sobre isso na coletiva. Mas o Renato implementou desde o início do jogo marcação individual. Foi o que a equipe do Atlético Mineiro com o Gabriel Milito no ano passado fez com a gente no jogo na Arena MRV. E é engraçado e curioso que até foi igualzinho, né? O jogo de ida foi 1x0 pra eles, com um gol no final, igual a gente fez 1x0 no Atlético Mineiro também no Maracanã, e a volta 2x0, com um gol na reta final também. Mas olha só, lance com 1 minuto de jogo do segundo tempo, tá? Fiquem reparando só no seguinte, a bola saiu, vou tomar alguns cuidados aqui de ficar pausando o vídeo, porque senão a Globo vem, round, né? Pega a monetização toda. Mas repare só, perdão se eu tossi algumas vezes, é porque a garganta tá muito complicada. O Ronaldo tá ali com a bola, ele vai sair jogando, e aí o Bahia já tenta fazer uma jogada diferente da que não tava rolando no primeiro tempo. Que é o quê? Botar acho que é o Acevedo ali, que é um volante pra ficar do lado do goleiro, e confundir um pouquinho a marcação do Fluminense. Reparem, ó, Everaldo, na teoria, tá ali pra dar o primeiro combate no Acevedo, que é o volante do centro. O David Duarte tá com o Canóbio em cima dele lá em cima, né, aqui. O Lúcio Acosta, na teoria, tá pegando o Jean Lucas. O Serna vai pegar o Ramos Mingo. E o Juba, quem tá pegando é o Guga. O Guga subiu um pouquinho. Beleza, tá assim. Só que aí você vai perceber que, tem alguma coisa de errado. Porque não pode ser o Lúcio Acosta pegando o Jean Lucas. Tem que ser um dos volantes. Aí o Hércules chega pra pegar o Jean Lucas. O Martinelli já tá aqui em cima no Everton Ribeiro. Vocês só estão vendo o Everton Ribeiro, mas o Martinelli tá ali chegando nele. E o Lúcio Acosta é quem vai sair pra dar o combate. Essa aqui nem foi a das melhores do Fluminense. Vocês vão perceber que o Serna, que poderia estar no Juba, o Serna sai no Ramos Mingo e o Lúcio Acosta fica meio que só como uma dobra.
O Lúcio Acosta tá meio fora da conta. Eu não sei se isso era instrução do Renato no segundo tempo, porque no primeiro tempo isso não acontecia. O Nonato participava da pegada de marcação também. Às vezes no segundo tempo pode ter sido uma instrução, Lúcio, você não participa dessa primeira linha de marcação, você só fica na sobra, e quase que isso rende um gol ao Fluminense depois. Né? Vocês vão se lembrar num erro de saída do Bahia, o Lúcio tenta o passe no Everaldo, dava pra ter chutado pro gol. O que o Bahia tem que fazer logo na sequência? Ó? Rolou a bola, ó. Beleza, rolou. Vai tocar pra quem, meu amigo? Porque se dá no Ramos Mingo aqui embaixo, deu merda, porque o Serna tá pressionando em cima dele. Se tenta dar no Juba aqui pelo alto, o Guga já tava subindo aqui no Juba. E aí o que eles tentam? Lançamento pra frente pro William José. O Thiago Silva se antecipa. Você percebe como é que o Fluminense passa a correr mais risco, né? Porque se o Acosta não tá pegando ninguém, o Guga tem que subir lá no Juba. E aqui embaixo tava sozinho. Esse daqui é quem? O 20... Tô esquecendo quem é esse jogador aqui deles. Que é o Michel Araújo, Kaique... já tinham trocado já, né? E aí, ó, o Thiago Silva dá o bote em cima do William José. O William José questiona, falando, era pra ter dado na ponta. O Fluminense já recuperou a bola. Isso em 2 segundos. E aí, ó, o Fluminense vai ficar com a bola direto depois, tenta a jogada, enfim, a jogada segue. Lance seguinte, 3 minutos de jogo, aquele era com 1,5. Agora 3 minutos de jogo. Tiro de meta pro Bahia de novo. Vamos ver a cobrança da equipe do Bahia. Cadê? Deixa eu adiantar aqui. O que o Ronaldo faz? Nada de sair tocando. Os caras estão apertando na marcação. Todo mundo pra frente, vamos dar o chutão. O que acontece? Vem o chutão. Bola aonde o William José pediu, que era lá na ponta direita. No Michel Araújo. A bola passa. O Fluminense já recuperou a bola de novo. Ou seja, o Bahia tentou no chutão e não rolou no chutão. Essa jogada, inclusive, o Fluminense sai bem, ó, jogando aqui pela direita com o Guga e tal. No final das contas, é aquele lance que o Everaldo tenta o cruzamento para a área. Aqui vem uma precipitação do Everaldo, por sinal, né? Que é uma boa tabelinha do Lúcio Acosta. Ele tenta o passe primeiro, depois a bola volta, ele mete de trivelinha pro Everaldo passando pela direita. E aqui era aquele lance que o Everaldo... Talvez falte um pouco do instinto de ponta, né? Ele não é, ele é centroavante. Tinha ninguém na área, talvez o Canóbio fosse chegar ainda, ele tenta um cruzamento precipitado. Tinha oportunidade de tocar no Serna, tinha oportunidade de parar a jogada, tentar um passe mais atrás, acaba desperdiçando, depois vira até uma falta perigosa pro Bahia. Como que o Bahia conseguia chegar no ataque? Assim, ó. O Jean Lucas... Vou falar aqui, né? O que o Jean Lucas tá jogando, você vê que o cara tá jogando leve, né? Meio bizarro. E aí você vê, o Bahia conseguia ter chances assim, ó. Pela ponta. É o Sanabria que tava aqui embaixo, que tinha entrado, esqueci dele. E aí, ó, ele dá a arrancada, mas o Bahia não conseguia sair da marcação do Fluminense tocando bola, porque o Fluminense fez uma marcação individual. E foi assim durante um bom tempo. Essa aí a chance acaba virando uma falta lá do lado direito, que depois eles se embananam todo. 7 minutos de jogo. Aqui vem o gol do Fluminense. E percebam só, o tempo todo, Serna, Canóbio e Everaldo. Tem 3 aqui atrás. E tá o Serna pressionando igual um maluco em cima do Ramos Mingo. Aí o Ramos Mingo tem que forçar, ó. O Serna já voltou, já cobriu aqui o passe no Juba e já tá o Lúcio Acosta em cima do Jean Lucas. Pressionou. Aí ele não dá falta, ele dá lateral. A bola saiu. É lateral pro Fluminense. O Guga vai demorar um pouco a bater o lateral. O Fluminense tá um pouco perdido. Mas olha como é que é crucial uma coisa. O Lúcio Acosta acerta um bom passe que o Nonato não acertaria. Esse lance também é interessante. O Everaldo ganhou pelo menos uns 7 ou 8 pivôs que ele tentou fazer, ele fez. Mais uma, ó, ele joga o corpo, o Ramos Mingo dá o combate. E aí, primeira coisa, né? O Everaldo não fez aquele de bater e ficar se jogando toda hora. Ó, ficou em pé, fez o pivô certinho, dominou, tocou no Lúcio Acosta. O passe do Everaldo nem foi tão bom. O pivô foi até bom, mas o passe nem foi tanto. Mas o Lúcio dá de primeira. Se eu botar aqui, ó, o passe não foi tão bom. Mas o Lúcio já dá de primeira acionando o Serna. Já vem o Serna, ó, de novo, de volta pro Lúcio. E aí, já quebrou a defesa do Bahia todo. O ponta que tá... Fiquem reparando aqui, ó. Aqui em cima. Ó. Que era quem tava com o Canóbio. Ó. Como é que já tá perdidaço. O nosso amigo Gilberto. Porque o Canóbio centralizou. Foi trazendo o Gilberto sem o Gilberto nem perceber. E aí, quando ele viu... O René já estava passando sozinho lá na ponta esquerda. E aí o Michel Araújo, que nunca foi um bom marcador, acaba dando um tapão na bola. Pênalti pro Fluminense. No final das contas, com qualidade da frente. E mostra que o nosso time tem alguma qualidade, sim. A galera fica às vezes tratando como se fosse lixo, não é. E uma jogada treinada. É o Serna que, quando o Everaldo sai um pouquinho, aparece nas costas como centroavante, ó. Ó o Serna, ó. O Serna não correu pra ponta. Ele poderia, mas ele correu pra onde? Pro meio.
E ele vai fazer a tabelinha. O Canóbio correu pro meio, puxando a marcação. Essencial para fazer 1-0. A galera pode falar assim, é gol de pênalti. Não tem, tem mérito, sim. Tem treinamento, sim. 12 minutos de jogo do segundo tempo. Lembrando, o Fluminense já tinha feito isso o primeiro tempo inteiro, essa marcação individual. O Ronaldo teve um lance ali que parou e tal, ele ficou com a bola ao chão, ele ficou na mão. Olha o Everaldo fazendo a contagem, pro Ronaldo não demorar muito. E percebam como o Lúcio Acosta já está posicionado no mesmo lugar, então ele não estava fazendo muito parte do circuito da marcação individual, mas já tá o Serna olhando pro Juba, ele não saiu no Ramos Mingo nessa. Já tá o Canóbio olhando lá em cima o avanço do Gilberto e tá o Everaldo aqui incomodando o David Duarte principalmente. E esse daqui no meio, eu acho que é o Acevedo, já tem alguém ali chegando na marcação dele já já. O que o Ronaldo tem que fazer? Ele não tem alternativa. Se ele der em qualquer um ali da defesa dele, vai ser pressionado pra cima e vai ter que rifar a bola. Foram muitas vezes rifando a bola a equipe do Bahia. Era o Martinelli que tava ali chegando. Aí o que o Ronaldo faz? Dá um bicão pro alto. A bola vai lá no lado direito, ganha pelo alto René, pronto. Bola nos pés do Fluminense e vai gerar mais um ataque, que essa daí é a tentativa do Canóbio. A bola fica batendo, voltando, até que o Fluminense faz de novo a bola chegar no Ronaldo. 13 minutos de jogo. O Ronaldo toca a bola, pega, o Everaldo vai lá, dá uma prensa nele e aí, ó, vai tentar sair. Vai tentar sair pra onde, Ronaldo? O Everaldo tá reclamando muito do tempo que o Ronaldo tá com a bola na mão. Mas se você reparar, ó, se ele sair no Ramos Mingo, o Serna vai dar o bote nele. Se ele sair no David Duarte, o Everaldo vai dar o bote nele. O Canóbio tá pegando o Gilberto. Aqui, o Lúcio Acosta tá pegando muito mais uma área do que alguém específico. O Juba avança. Mas, ó, na hora que ele avança, o Guga tá bem postado pra marcação. Aí vira quase que um mano a mano. E é quase o tempo inteiro isso. Marcação individual cansa. Depende dos jogadores estarem muito, mas muito afeitos a conseguir fazer isso. Demanda muita atenção. Olha aí, mais um lance agora. Ó. O Ronaldo pega a bola, finge que vai sair rápido, mas não tem pra onde sair. Ó, de novo. Aí ele sai. Aí agora, ó, vamos lá. Você podia estar pensando assim, mas ele tá dando chutão, ele podia sair nos zagueiros. Olha o que já acontece. O Everaldo já sai correndo, já aponta pro Martinelli pegar o Jean Lucas. Ó, pegou. O Acosta já tá ali, na mesma posição dele. E aí, recuou no Ronaldo? Beleza. O Martinelli vai no Ronaldo. É não deixar a equipe do Bahia respirar. Ó, David Duarte. Aí o Lúcio já sai no combate. Pronto, tá todo mundo marcado. Aí o que o David Duarte tem que fazer? Rifar a bola. E foi assim durante dos primeiros 70 minutos. Pelo menos uns 60 foram assim. Uma dedicação física gigantesca do Fluminense no jogo. E fica nítido em lances assim, como por exemplo, olha o Martinelli, como é que o Martinelli tá esgotado na reta final. Ó, já tinha tido a chance. Aí vem o lance do gol. Ronaldo, chutão pra frente de novo. Não tem como sair jogando, tem que meter chutão pra frente. Uma falta marcada pelo meio, que vai gerar depois um lance que lá na esquerda sai a falta do Hércules. E aí o detalhe que foi explicado pelo próprio Thiago Silva na entrevista, né? Como que um lance que eles treinaram bastante, que era a defesa do Bahia marca nessa linha. Cadê? Acho que no replay até melhor pra ver. A defesa do Bahia faz uma linha ali de marcação no escanteio. Ele se livra do Jean Lucas de uma maneira que o Jean Lucas não vai conseguir correr atrás dele. Ó, não tem como, porque se o Jean Lucas correr pro meio, ele vai bater nessa trilha que tem aqui de jogadores do Bahia. O cruzamento do Canóbio vem perfeito. Olha a liberdade que o zagueiro do Fluminense sobe e faz muito bem ali, destaque-se a parede do Freitas, tá? O Freitas foi importante no gol. Fiquem reparando só o Freitas ali no gol, ó. Ó, como é que ele corre em direção ao camisa 5 do Bahia, acho que é o Rezende ali, ou o Acevedo, acho que é o Rezende, pra deixar o Thiago Silva subir sozinho, cabeçada na parede do gol. De início eu até tive a impressão de que dava pro Ronaldo, mas depois vi que não dava. Uma jogada importante, um gol de cabeça do Thiago Silva, treinado, jogada treinada. E por que eu quis destacar essa jogada treinada? Porque por várias vezes, eu acho que acabaram os vídeos, né? Por várias vezes, cara, a gente às vezes combate. E detalhe, tá? Mais uma vez, se for olhar no primeiro tempo, a marcação individual encaixada é assim, é desesperadora pro adversário. Dá pra fazer isso sempre? Não. Se você faz isso na quarta, você não tem perna pra jogar no sábado. Cansa muito mais. Porque imagine só, você não marca uma área, que você tem um círculo pra você marcar e você corre dentro desse círculo. Não, você marca um jogador. Você marca o jogador correu, você vai ter que seguir. Isso, obviamente, para futebol de campo, isso cansa muito porque o campo é muito grande. Então não dá pra fazer isso constantemente.
Até porque outros times também talvez não aceitem tão bem isso, consigam, né, sair. O do Bahia, inclusive, era um que com tabelinha curta conseguiria sair, mas a aplicação do Fluminense foi tão grande. E a falta de inspiração também dos jogadores do Bahia facilitou o serviço ali pro Fluminense sair classificado. E por que eu tô destacando esse ponto aqui só em relação ao Renato? Cara, aquela máxima, eu vou falar mais disso no outro vídeo. O Renato, quando teve tempo pra treinar, fez algo diferente. Eu já falei aqui algumas vezes na época do Mundial de que o Renato não é a figura que ele mesmo às vezes gosta de pintar. O Renato faz coisas diferentes. E quando teve tempo pra treinar, fez algo diferente, como fez agora de novo. Ele enche o saco com a porcaria de reclamação de 3 em 3 dias. Jogo de 3 em 3 dias, não dá. Cansado, jogo de 3 em 3 dias. Ele enche o saco. Às vezes até perde a linha, falando, por exemplo, de times como o Bahia, que jogou até mais jogos do que a gente. Óbvio que é isso. Mas é parte do trabalho dele, é parte do personagem Renato Gaúcho. Mas se a gente for falar de bola e campo, eu tenho que dar o braço a torcer e você aí também, tá? Qualquer um que um dia já chamou o Renato de boleiro, de sunga de praia e etc. O Renato, quando teve tempo pra treinar, quando teve que botar a mão na massa pra um jogo eliminatório, normalmente criou formas de se jogar muito interessantes, diferentes, saiu da caixa, treinou, desenvolveu, conseguiu fazer os jogadores toparem situações que não é muito normal. Marcação individual cansa muito o jogador. Não é todo treinador que consegue fazer, mas não é porque todo treinador não sabe qual é a lógica de fazer. É porque às vezes o grupo não comprou a briga do treinador, não comprou a parada. Então é um mérito sim, e o Fluminense sai classificado. Essa classificação dentro de campo vai muito para conta do Canóbio, do Thiago Silva, dois que fizeram boas partidas e foram decisivos no jogo do Maracanã principalmente. Mas, na verdade, para mim, essa vai para conta do Renato, tal qual aquela da Inter de Milão. Aquela da Inter de Milão, os gols foram do Cano e do Hércules, mas para mim aquela classificação tá na conta do Renato e da inovação dos 3 zagueiros. Essa daqui também. Vai repetir isso várias vezes? Não. Provavelmente não, é uma estratégia que levou a gente até a semifinal. E aí que fica um detalhe, né? Assim, isso não garante em nada que a gente vai passar. Tem Vasco e Botafogo nessa quinta-feira. O Atlético Mineiro, por exemplo, não foi campeão da Libertadores. Na final, na verdade, perdeu pro Botafogo tendo um a mais o jogo inteiro. Isso não garante nada, mas foi uma estratégia diferente que fez a gente dar um passo a mais para a semifinal da Copa do Brasil. E aí, gostou? Faltou alguma coisa? Eu não tinha todos os lances, né, para poder debater aqui com vocês e trazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, mas são aqueles padrões que eu consigo ver, consigo enxergar, e aí, às vezes, para vocês também é interessante. Tamo junto, deixa o like, se inscreve, até a próxima, valeu.